paz do Senhor a todos aqueles os quais a nossa voz alcança nesse momento. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa série Orações Bíblicas, onde nós, de Gênesis ao Apocalipse, estamos fazendo reflexões a respeito dos versículos que tratam de oração. E estamos orando, tendo esses versículos como tema. Quem tem estado conosco já viu que no último vídeo, caso você não tenha visto ainda, visite a nossa playlist. Nós refletimos a respeito de Gênesis 4:26, onde ali a gente viu a reflexão, a oração de Enos, filho de Adão e Eva, Sete, gerou um filho chamado Enos. E a gente vai ver ali que naqueles dias, depois da queda, depois de muitos desvios por parte de seus antepassados, aquela família de Sete e Enos, a gente vai ver que no versículo de Gênesis 4:26, a palavra de Deus vai dizer que naqueles dias voltou, ou melhor, como o versículo diz, começou-se a invocar o nome do Senhor novamente. E ali é tratado pela maioria dos hermeneutas como o início da história da oração na Bíblia, embora nós tenhamos a comunhão plena de Adão e Eva com Deus nos dias do Jardim do Éden, mas após a queda, o homem ficou destituído da glória do Senhor. E a gente sabe ali que os filhos de Adão e Eva vão nascer depois da expulsão do Jardim do Éden, e eles vão estar numa condição de queda, agora sujeitos ao pecado e à morte. E nos dias de Enos, filho de Sete, Enos, que significa homem, no sentido de homem mortal, não no sentido de homem como criação de Deus, como o significado do nome de Adão, mas Enos significa homem mortal, fraco, frágil. E ali, nos dias do nascimento de Enos, como um sinal da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, começa-se também, depois da queda, a invocar-se o nome do Senhor, e há um avivamento, primeiro avivamento bíblico, está registrado aí no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 26. E hoje a gente vai estar refletindo a respeito do capítulo 8 do livro de Gênesis, do versículos 20 ao versículo 22, onde nós iremos estar refletindo a respeito da oração de Noé. Embora nós tenhamos em versículos anteriores registros de comunhão contínua com Deus, como a gente vai ver no capítulo 5, na genealogia, onde a gente tem ali um momento importantíssimo, que vai tratar inclusive da cronologia dos descendentes de Adão, A gente vai ter muitos momentos ali de comunhão com Deus, mas um dos capítulos mais interessantes e edificantes que a gente tem aqui, a partir desde ali do início do livro de Gênesis, é o capítulo de número 8. Então hoje a gente vai estar refletindo nessa oração de Noé, logo depois do dilúvio. Como sabemos, 8 pessoas foram salvas daqueles dias do juízo, um juízo que aponta para o juízo final. E no capítulo 8, versículo 20 ao 22, depois do dilúvio ali, Noé ele agradece ao Senhor. Ele faz uma oração a Deus naqueles dias, em agradecimento, oração de gratidão e adoração a Deus. Para os irmãos que não sabem, Noé significa alívio e conforto. Dentro do capítulo 5, também muito interessante ressaltar esse detalhe, existe ali uma mensagem messiânica, e nos vídeos posteriores a gente vai acabar falando, se não nessa série de orações, mas no momento posterior. Mas existe uma mensagem messiânica, e no final, o último nome do capítulo 5 é Noé, justamente nesse que vai se repetir aqui no capítulo 8. Lá vai tratar do nascimento de Noé, e o nome de Noé significa alívio e conforto, que é o que ele vai trazer naqueles dias, sendo o único homem encontrado na face da terra e não estava sujeito a morrer pelo juízo, sendo salvo ele, sua esposa
seus 3 filhos, suas 3 noras. Então a gente vai ter um total de 8 pessoas sendo salvas no dia do dilúvio, nos dias, do dilúvio. Então, nós vamos refletir a respeito do capítulo 8 do livro de Gênesis, versículos 20 ao 22, que diz assim: Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais do rebanho e aves puros, ofereceu um holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e glorioso Pai, soberano, eterno Criador. Nesse momento, Pai, por meio dessa oração, Pai, inspirados, Senhor Jesus, por meio da oração de Noé, de gratidão e adoração a Ti, Senhor, muito mais do que animais hoje nós entendemos, Pai, porque a Tua revelação progressiva revelou a nós essa verdade, essa realidade, que o que de fato o que o Senhor quer diante do Seu altar é um sacrifício vivo de cada um de nós, Pai, adoradores, Senhor, em espírito e em verdade. Então nessa manhã, Deus eterno, nós nos aproximamos de Ti, Pai, com gratidão, inspirados pela fé de Noé, Senhor. Reconhecemos que, como Noé, nossa resposta à Tua salvação deve ser a adoração e a entrega, Senhor. Esse é o sacrifício que o Senhor espera de nós hoje, simbolizados pelo altar que Ele construiu ali, naqueles dias depois do dilúvio, Pai, em gratidão ao Senhor ter se revelado a Ele, Pai, ter dado a oportunidade do alto da Tua misericórdia, dele e de sua família terem sido salvos daquela grande tribulação que veio naqueles dias. Pai amado, agradecemos porque o Teu coração, Pai, se move em misericórdia, mesmo conhecendo a inclinação do coração humano para o mal, Pai. Tu escolhestes a graça e prometestes jamais amaldiçoar a terra, nem destruir toda a vida novamente, Senhor. Muito obrigado, Deus. Isso revela o Teu amor, Senhor Jesus. Revela a Tua paciência conosco, Senhor fiel. Louvamos-Te, Pai, pela ordem e estabilidade da Tua criação, conforme prometeste, Senhor, que nunca cessarão o plantio e a colheita, o frio e o calor, Senhor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Em meio a tantas incertezas que temos, Senhor, vivido nos nossos dias, Pai, muitas das vezes saímos sem saber se vamos voltar por causa da grande violência que se abate sobre a terra. Muitas das vezes, Senhor, ficamos ansiosos, Pai, por aquilo que é incerto no dia de amanhã, Senhor. Vivemos estressados, Senhor, pelas pressões do dia a dia. Vivemos depressivos, Pai, pela grande quantidade de coisa que nos oprime. Mas o Senhor está conosco, Pai. E em meio a essas incertezas da vida, essa promessa é uma âncora de confiança para as nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, a viver cada dia com a certeza de que a Tua fidelidade, Pai, sustenta o mundo e a nossa vida. Que possamos reconhecer em cada colheita, Pai, em cada mudança de estação, Senhor, e em cada nascer do sol, a prova tangível do Teu juramento e do Teu cuidado, Pai. Embora não nos devestes nada, Senhor, o Senhor tem nos dado tudo, Pai. E em nome de Jesus, essa é a nossa maior aliança, Deus. Muito obrigado, Pai, porque essa oração não é como um pedido, Pai, mas ela é uma oração de gratidão, Senhor, uma oração de adoração e de reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e fará por nós. Nos dê, Pai,
dias de liberdade para pregar o Teu Evangelho. Sabemos que isso só é possível por meio do Espírito Santo de Deus. Então que nós venhamos nos constranger, estar, Pai, ligados, Senhor, no Teu mover na nossa vida. Sabemos que esse movimento, Senhor, de estarmos aqui orando nesse momento não vem de nós, mas o Espírito Santo do Senhor tem nos movido, e que nós venhamos estar com os ouvidos, Pai, e corações cada vez mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, Pai, em prol de cada um, os quais, Senhor, a minha voz alcança nesse momento. Que o Senhor possa ser com cada família, com cada projeto, com cada sonho, Pai, venha dirigir segundo a Tua vontade. Deus, moldar, Pai, tudo aquilo que nós temos planejado, porque a Tua palavra diz, Pai, que os homens fazem planos, mas a palavra final é do Senhor, Pai. Então, eis-nos aqui, Senhor, faça de nós um instrumento da Tua vontade, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, como sacrifício vivo diante do Teu altar, como Noé fez, Pai, com aqueles animais naqueles dias. Hoje, nós nos oferecemos. Faça de nós um instrumento do Teu querer, da Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. E essa foi a reflexão a respeito do livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20 a 22. No próximo vídeo, estaremos refletindo ainda no livro de Gênesis. Ainda temos alguns versículos aí pela frente, alguns capítulos para estarmos tecendo orações a respeito deles, versículos e capítulos que tratam de oração, aqui na nossa série de orações bíblicas, no canal da Assembleia de Deus Fonte de Águas Vivas. Continue conosco. Eu agradeço a todos aqueles que ficaram até aqui. Não se esqueça de seguir o nosso canal, tá bom? De deixar o seu like, seu comentário. E qualquer dúvida também pode deixar aqui. Nós teremos o prazer imenso em estar respondendo cada um dos comentários. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.